Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos nessa live que com certeza vai falar contigo, vai te levar para o próximo nível. Essa live com certeza vai te ensinar aquilo que você precisa para colher, plantando, é claro, colher o melhor da terra. Hoje nós temos alguns assuntos muito importantes para lidar. É uma aula. Mais do que simplesmente uma live, uma transmissão, é uma aula do que você precisa fazer para chegar num lugar onde você está sonhando. Desde assim, do início, eu já quero começar a te dar conhecimento. Falta 1 minuto para 8h30 da noite, que é o horário oficial em que a gente começa a aula dessa segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre servir a geração. Muita gente não entende o significado real disso. Muita gente não tem ideia do que isso realmente pode pesar, significar. Mas eu quero te explicar hoje. Porque com certeza você que está me escutando, com toda a sua dificuldade, com todo o seu problema, com toda a sua limitação, você nasceu para servir essa geração. E tudo que você está procurando, escuta isso que eu estou lhe ensinando agora, ó. Tudo que você está procurando, sentido da vida, felicidade, prosperidade, os relacionamentos certos, tudo que você está procurando está escondido atrás desse propósito principal de servir a geração. Então prepara teu coração. Prepara teu coração, porque o que nós vamos aprender hoje à noite vai libertar a sua vida. Eu lhe prometo que o que você vai aprender hoje vai libertar a sua vida. Então, de antemão, quero lhe fazer um desafio para a gente começar a matéria de hoje. Tem uma setinha aqui, tipo um aviãozinho, encaminha para todo mundo. Vai encaminhando para todo mundo essa setinha, vai encaminhando para todo mundo a live de hoje. Mas você tem que encaminhar dizendo o que é essa live de hoje. Falar, o Thiago está entrando ao vivo agora e ele vai falar sobre servir a geração. A importância, o peso que tem de nós servirmos essa geração e como nós podemos servir essa geração. Hoje eu estou aqui do lado de fora da casa, porque lá dentro eu não consegui fazer a live do escritório, que fica 10 minutos daqui, e lá dentro eu tenho 4 filhos, estão no auge da sua inquietação, então eu tive que vir aqui para fora. Mas eu tenho certeza que a live de hoje vai falar contigo, vai te ensinar muito. Tá bom? A live de hoje vai te colocar em outro nível. E se você tem sido abençoado, você tem sido alcançado pela palavra através das nossas lives, quero te pedir um favor. Encaminha para todo mundo, tem uma setinha aqui, encaminha. O Thiago está ao vivo e hoje ele vai falar sobre como a gente pode servir essa geração, apesar das nossas limitações, dos nossos problemas, da nossa falta de capacidade para alguma coisa. Apesar disso, todos nós, sem exceção, fomos chamados, eu quero lhe provar isso, fomos chamados para servir essa geração. Agora presta atenção. A única forma de eu saber que estar conectado contigo aqui está te ajudando é você encaminhar a live, é você comentar. Hoje nós vamos subir um vídeo inédito aqui. Quando acabar essa live, eu vou subir um vídeo no feed, uma parte da live da sabedoria. Eu subi algo ontem, hoje eu vou subir outro, uma parte incrível falando sobre a internet, vai te ajudar muito. Mas para isso, você precisa saber o básico. Que se você não comenta, não compartilha, como é que eu vou saber que eu estou te ajudando? É assim que a gente mede. A minha equipe, às vezes a gente sobe um vídeo muito bom sobre, por exemplo, inteligência emocional. Aí a minha equipe fala, Thiago, o vídeo não foi bem. Eu acho que inteligência emocional é um assunto que as pessoas não querem saber. Então, assim, eu preciso que se algo te marcou, antes de eu entrar na matéria de hoje, eu quero te dar esse recado. Se algo te marcou, se algo te ajudou, comenta, compartilha aqui no Instagram, no YouTube, onde você me segue. Por quê? Porque essa é a única forma que eu tenho de mensurar se eu estou sendo útil para você. Inclusive, que é o tema de hoje, se eu estou servindo a minha geração. Beleza? Assim que bater 2.000 alunos, eu vou começar a live de hoje. Então chama todo mundo, encaminha aqui no... tem uma setinha, um aviãozinho, encaminha. O Thiago vai entrar agora na aula, vamos conectando, porque hoje ele vai falar sobre como servir essa geração, como você saber se está servindo e se você quer servir, como servir. Porque tudo que você precisa nessa terra está diretamente ligado a servir essa geração. Vamos dar um exemplo antes de eu entrar na Bíblia, antes de eu entrar aqui na Palavra de Deus.
Eu quero dar o exemplo de Jeff Bezos. Quem é Jeff Bezos? O fundador e o CEO, dono da Amazon, Amazon.com, da Amazon.com. Hoje, o maior site de serviços do mundo, de produtos do mundo, de revenda do mundo. Eu quero começar a aula, passamos de 2.000 alunos, vamos começar a aula agora. Então, começa a anotar. Jeff Bezos não ficou rico porque sabe vender. Jeff Bezos não é um dos homens mais ricos e poderosos da história da humanidade porque tem uma equipe super legal, super boa. Não. Ele é tudo isso, realmente é o homem mais rico do mundo atualmente, é um dos homens mais poderosos da história da humanidade porque ele serviu essa geração. Não confunda servir essa geração com servir a Deus. São duas coisas diferentes e eu vou lhe explicar. Servir essa geração anote isso aí, vamos começar a anotar, papel e caneta na mão. Servir essa geração é resolver os problemas dessa geração. Servir essa geração é resolver os problemas dessa geração. Pensa comigo, Martin Luther King Jr. foi um grande líder ou não? Excelente, um mega ultra líder da história. Mas se ele nascesse agora, se ele fosse contemporâneo nosso, qual seria a relevância dele, tendo em vista que ele entrou na história porque lutou pelos direitos de negros, dos negros terem os mesmos direitos dos brancos, e hoje em dia isso não é mais necessário. Ou seja, não é tanto pelo que você está lutando, mas quando está lutando. Ou seja, se Martin Luther King estivesse lutando pela causa dos negros agora, não teria relevância alguma. Por quê, Tiago? Porque agora os negros já estão politicamente, administrativamente, falando pelas leis igual aos brancos. Só que na década de 40, 50 e 60 não era assim. Então precisou se levantar um homem como Martin Luther King. Na nossa década, agora, precisou levantar um homem como Jeff Bezos, que inovou ao ponto de entregar qualquer coisa na sua casa pelo Amazon.com. Você quer comprar um liquidificador? Você quer comprar um livro? Você quer comprar um coador de café? Qualquer coisinha que você imaginar, uma garrafa de água a uma Bíblia, a Amazon vai te entregar na porta de casa. Então ele começou a servir essa geração. Então presta atenção, a diferença de servir a Deus e servir a geração é que às vezes você vai servir a Deus sem servir a geração, e às vezes você vai servir a geração. Aí tem a grande exceção. Para servir essa geração, você consegue fazer por um tempo sem servir a Deus. Para entrar na história, Deus vai ter que entrar na tua história. E aqui que é a chave que eu quero te dar nessa noite. Você pode fazer muitas coisas sem Deus. Por exemplo, tem ateu que é rico? Tem. Então dá para ganhar dinheiro sem Deus? Tá. Tem ateu que está bem empregado? Tem. Então dá para ser bem na vida, bem empregado sem Deus? Dá. Duvido você achar uma pessoa que não tem Deus e ter paz. Ter certeza da salvação. Uma pessoa que não tem Deus e revolucionar a história da humanidade, servir sua geração com toda a força. Por um tempo ele pode fazer, porque eu não sei, por exemplo, se Jeff Bezos é cristão ou não, tem Jesus no coração ou não, por um tempo ele pode fazer. Mas para se eternizar, como o apóstolo Paulo se eternizou, como Daniel na Babilônia se eternizou, como José no Egito, a gente está falando de 4.000 anos atrás se eternizou, aí vai precisar de uma força divina. Vai precisar de uma força divina. Então eu quero ler com você hoje a base bíblica do que nós estamos falando. Daqui a pouco eu vou começar a indicação. Nas lives de 8h30 da noite, de 20h30, horário de Brasília, eu vou indicar livros. Agora presta atenção, na live que a gente fazia pela manhã, dava 7.000 alunos. Se eu sentir que esse horário, ou que o que a gente está passando aqui é gratuito e é para te ajudar, não está contribuindo no sentido de que as pessoas não estão conectando, você não está divulgando, então eu também paro de fazer, para que eu possa tirar um tempo de descanso e para que você, às vezes, tenha um tempo livre, que às vezes é o que você está precisando. Mas se você acha que o conteúdo que a gente está dando é relevante, que aliás daqui a pouco eu vou falar a diferença de ser famoso e ser relevante, porque tem a ver com o vídeo que eu vou subir aqui no feed quando acabar
essa live, eu vou subir um vídeo bombástico aqui no feed, um pedaço da live da sabedoria que está disponível no YouTube, falando sobre a diferença de ser famoso e relevante. Vai te ajudar muito. Então presta atenção, porque o exercício dessa live vai ser você comentar. E o outro exercício é você compartilhar para todo mundo. Entendeu? Tem aqui uma setinha, tipo um aviãozinho, compartilha. O Thiago está ao vivo, está falando sobre a diferença de ser famoso e relevante, sobre você servir essa geração. E eu queria que você abrisse agora, para a gente entrar na base bíblica de hoje, em Atos capítulo 13. Por que base bíblica, Thiago? Eu não sou cristão, Thiago, eu não entendo bem o que é isso. Bom, a base bíblica, além de histórica, porque aconteceu, né, é o que eu chamo de sabedoria milenar. É você consultar o que deu certo no passado e pode dar certo agora na sua vida. Entendeu? Então presta atenção nisso aqui e encaminha essa live para todo mundo, que a gente vai começar a chave da live agora. Então é só você clicar aqui em Camal Thiago, vai começar a chave da live agora. Atos capítulo 13, versículo 35 em diante. Versículo 36, perdão, diz assim, ó. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua geração segundo o desígnio de Deus, dormiu, ou seja, morreu, e foi posto junto com seus pais. Vou repetir. Porque, na verdade, tendo Davi, o rei Davi, servido a sua geração, conforme o desígnio de Deus, dormiu, descansou, morreu e foi enterrado junto com seus pais. Grave isso aqui. Davi, o rei Davi, serviu a sua geração. Eu estou lendo Atos, estou lendo o Novo Testamento. Eu estou lendo 1000 anos, 1000 e poucos anos depois de Davi ter morrido. As pessoas ainda falavam, Davi serviu a sua geração, mas serviu a geração como? Segundo os desígnios de Deus. Não adianta ser o Jeff Bezos e fundar uma Amazon e servir a geração. Não adianta ser um Steve Jobs e fundar uma Apple e servir a geração se não for segundo os desígnios de Deus. O que é desígnio, Thiago? Propósito. Bota aí no dicionário. Vai aí no Google daqui a pouco, bota aí. Desígnio e propósito. É a mesma coisa. Então, olha só. Você tem que servir essa geração conforme o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que eu bato tanto na tecla, gente, você tem que descobrir o seu propósito. Você tem que viver o seu propósito, porque senão nem servir essa geração você vai conseguir. Para você servir essa geração, você precisa, por favor, anote isso, você precisa descobrir o desígnio, o propósito de Deus para a sua vida. Senão você vai ficar vivendo a vida dos outros, senão você vai ficar reclamando de tudo e nada vai fazer sentido para você. Presta atenção, tem um livro, eu vou todos os dias na live de 8h30 indicar um livro, mas só livro que mudou minha vida. Livro que mudou minha vida. Inclusive eu não sei nem onde vende, então não tem nada a ver com venda, com nada, só para você entender, que eu só estou te indicando se você quiser achar para ler. Esse foi um dos livros que na minha adolescência revolucionou minha forma de pensar sobre o Evangelho e me ajudou a descobrir meu propósito. Heróis da Fé. É um livro famoso, bem conhecido, do Orlando Boyer. Aqui no livro Os Heróis da Fé, esse é um dos livros que revolucionou a minha vida. Muita gente pergunta, vai contar a história de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. A gente vai aprender sobre Jerônimo Savonarola. E esse Jerônimo Savonarola, ele foi queimado vivo na Toscana, ali na cidade de Florença. E recentemente eu estive na cidade de Florença e fui lá no local, na praça onde ele foi queimado. A gente vai estudar sobre Martim Lutero nesse livro, sobre John Bunyan, Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas, John Wesley, George Whitefield, Guilherme Carey, Christopher Evans, Henrique Martin, Charles Finney. Você tem que conhecer a história. George Miller, David Livingstone, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que nós já tivemos, e tantos outros. Então, Heróis da Fé foi um livro que me despertou. Por que eu estou te indicando livros nessa live? Porque essa é uma live de a gente aprender a marcar a geração. E para marcar a geração, para servir essa geração, você vai precisar se inspirar em quem fez isso. Então, primeiro ponto número 1, você precisa dominar isso aqui, ó. Tiago, eu não sou cristão ainda, não tem jeito. Isso aqui não é só questão isso aqui não é questão de religião, é questão de história, filosofia
e principalmente conexão divina. Para você entender como Deus age na terra e como Deus quer agir na terra, você tem que entender isso aqui. Primeiro, palavra de Deus. Segundo, livros didáticos que eu vou te indicar todo dia. E o primeiro livro que marcou minha vida, me fez queimar por algo, falei assim, eu vou viver e vou morrer por algo. Foi esse livro, Heróis da Fé. Anota aí, Heróis da Fé. Inclusive você pode tirar um print, tira um print aí. Heróis da Fé. Pronto. Então, grava isso aqui. Eu quero marcar minha geração, Thiago. Ok. Você pode marcar a geração de diversas formas. Empresarialmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Você pode marcar a geração politicamente. Por exemplo, o trabalho de Martin Luther King, apesar dele ser pastor, ser o reverendo Martin Luther King, ele marcou politicamente. A briga dele foi política. Ele foi um ativista político. Então ele fazia reuniões com o presidente da República, com o presidente americano da época, reuniões de comitês para fazer um máximo para marcar. Você precisa descobrir qual é a área que Deus vai te usar. Deus vai te usar na filosofia, Deus vai te usar na história, Deus vai te usar como pregador, pregadora, como um avivalista, Deus vai te usar como governante, Deus vai te usar como empresário. Em que Deus vai te usar? Você precisa já saber isso, porque você precisa ser o melhor no que faz, no desígnio, no propósito em que Deus vai te usar. Porque isso tem tudo a ver com você marcar sua geração. Por exemplo, Davi, o rei Davi, ele tocava harpa, mas Deus não marcou a geração através dele por causa que ele tocava harpa. Ele pastoreava ovelhas, mas Deus não marcou a geração porque ele pastoreava ovelhas. Ele derrubava gigantes, mas Deus não marcou a geração porque ele derrubava gigantes. Isso foi coisas que ele fez e não coisas que ele era. Ele era rei de Israel, ele era a lâmpada de Israel. Um dos versículos mais fortes da Bíblia é quando Abissai salva Davi da mão de um gigante que tinha 6 dedos, diz a Bíblia, que tentou contra a vida de Davi. E Abissai fala para Davi, Davi, eu estou te livrando da mão do inimigo para que não se apague a lâmpada de Israel. Para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi era o pastor de Israel, era a luz de Israel, era a lâmpada de Israel, era o rei daquela nação. Então você tem que descobrir não o que você faz ou o que você vai fazer, mas o propósito final de tudo isso. Porque se Davi não descobrisse que o propósito final dele era ser rei de Israel, quando ele foi levantado como capitão do exército mais poderoso, que era o exército de Israel, ele iria se acostumar. Falar, gente, eu vou parar aqui. Eu era pastorzinho de ovelhas, ficava cuidando de ovelha, agora eu sou capitão do exército mais poderoso, porque quando ele derrubou Golias, automaticamente ele foi elevado a capitão do exército. Ele podia ter se acostumado. Não se acostume no meio do caminho. Se ainda não é o teu propósito, não para. Não se acostume. Por mais que esteja melhor do que estava antes, não para, não se acostuma. Se Davi tivesse se acostumado como capitão do exército de Israel, ele não poderia, ele não chegaria a cumprir o propósito de Deus para a vida dele, que era ser rei de Israel e marcar a história para sempre, ser a lâmpada de Israel. E se você está me assistindo agora e essa live está fazendo sentido para você, compartilha com todo mundo. Compartilha. Daqui a pouco eu vou subir um vídeo explicando agora o próximo ponto dessa live, que é a diferença de fama e relevância. É verdade, Davi foi famoso, mas ele foi muito mais relevante do que famoso. Eu vou explicar isso. Quando acabar essa live, vai ter um vídeo, eu mesmo vou postar um vídeo falando sobre isso. Você vai escutar e vai comentar tudo que você aprendeu nessa live, tudo que você aprendeu no vídeo. Agora, deixa eu entrar nessa matéria para destravar sua mente. Muita gente nessa geração, querendo servir essa geração sendo famoso. Você sabe que eu nunca vi uma pessoa que correu atrás da fama ser feliz? Agora, sei lá, 1 hora atrás eu fui no mercado aqui perto de casa. E aí quando eu entrei, eu escutei um cara chamando Thiago Brunet. Isso acontece muito quando eu vou em um lugar aberto. As pessoas me reconhecerem e virem. E na hora veio, olha, eu escrevi um livro por causa de você. Eu estava assim com a minha vida assim, eu sou aluno do clube de inteligência e destravou minha mente. E hoje em dia eu sou isso, eu sou aquilo. E eu falei, que bom e tal. Eu não confundo essa abordagem pública como fama. Tem muita gente que está do meu lado e fala, nossa, você é famoso, hein? Não. Eu sou relevante.
Porque dificilmente alguém me parou na rua, no mercado, no aeroporto, para tirar uma foto sem contar um testemunho primeiro. As pessoas não querem tirar foto com um artista porque eu não sou artista. As pessoas querem tirar uma foto com alguém que mudou a vida dela. Sabe qual é o nome disso? Relevância. Relevância. É por isso que eu preciso te explicar essa diferença. Davi não era só famoso, é lógico que ele era famoso. A Bíblia diz que as mulheres gritavam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ele era celebrado, ele era famoso, mas acima de tudo, ele era relevante. O que é uma pessoa relevante, Tiago? É uma pessoa que faz a diferença com aquilo que faz, que produz, que fala, faz a diferença na vida dos outros. Davi, sendo rei de Israel, não botava o povo para servi-lo, ele servia o povo. Davi, sendo o homem mais poderoso do mundo na sua época, não botava todo mundo para fazer a vontade dele, ele fazia a vontade de Deus na vida do povo. Entenda isso. Fama não tem a ver com relevância. Às vezes você acha que tem conexão, é porque eu preciso aparecer num reality show, eu preciso aparecer na televisão, não tem a ver. Ao contrário, a fama pode te destruir. A relevância sempre vai te levantar. Nunca corra atrás da fama. Se está no propósito, no desígnio de Deus que você seja famoso, fique tranquilo, vai acontecer. Agora, Deus quer que todos nós que servimos a Ele sejamos relevantes. E para isso você não vai ter, não precisa necessariamente ser famoso. Ou seja, você não precisa ter 1 milhão de seguidores na internet, que é fama, tem a ver com a fama, para ser relevante. Às vezes você só tem 10 mil. Tá passando um helicóptero aqui em cima. Às vezes você só tem 10 mil, 5 mil, 1000 seguidores. Às vezes você só tem 1000 seguidores, mas você muda a vida dessas 1000 pessoas. Não confunda a quantidade de seguidores com relevância. Tem gente que tem 30 milhões de seguidores e não muda a vida de ninguém. Hoje minha equipe me ligou e falou: Thiago, batemos 1.800.000 seguidores no Instagram. Vamos bater 1.200.000 subscribers no YouTube. Eu falei, que bênção. Agora confirme se todas essas pessoas estão sendo impactadas, mudadas. Porque eu só tenho uma pessoa que me segue, não é transformada, não é acrescentado conhecimento, então eu estou perdendo, não estou ganhando. Porque a relevância de um ser humano está em mudar a vida do outro. Grave isso, vou repetir. A relevância do ser humano estar em mudar a vida do outro. Então não busque ser famoso, busque ser relevante. E agora eu quero te dar a chave disso tudo que a gente está estudando. Como nós vemos aqui em Atos 13:36. E Davi serviu a sua geração. Serviu a sua geração conforme, isso aqui faz toda a diferença, conforme o desígnio, o propósito de Deus na vida dele, a vontade de Deus na vida dele. Senão você vai ser só um Steve Jobs, que vai ser lembrado como um grande empreendedor, que realmente serviu a geração, mas não serviu a Deus. Não serviu conforme o coração de Deus. Você, além de servir a tua geração, você vai servir conforme o coração de Deus. E é importante você lembrar que nós estamos entrando num novo mundo, um novo tempo. Né? Há quanto tempo eu falo para você, é importante você ser um empreendedor, uma empreendedora, de você ter um ministério para servir as pessoas, para servir a Deus, e só tem como servir a Deus servindo as pessoas, mas você ser um empreendedor, uma empreendedora para prosperar naquilo que Deus te chamou. Recentemente eu estive fazendo uma live onde eu expliquei claramente a diferença de você ter um ministério para ajudar as pessoas e ter uma empresa para prosperar. Se você quer prosperar, não vá para o ministério. O ministério é só doação, o ministério é só ajudar. Mas, Tiago, eu tenho um chamado para prosperar, então monte uma empresa. Tiago, eu sou tão bom que eu quero usar minha empresa para ajudar os outros. Então não abre uma empresa, abre uma ONG. Você não pode ser confundido pelo desígnio, pelo propósito que Deus tem na sua vida. Se Deus te deu uma empresa, é porque Ele quer que você ganhe dinheiro, porque é com esse dinheiro que Ele vai sustentar muitos projetos. Se Deus quer que você ajude as pessoas, Ele vai te dar uma ONG, não uma empresa. Se Deus quer que você pregue a palavra todo o tempo, Ele vai te dar um ministério. Então você precisa entender o que Deus está te dando e não entre em crise por causa disso. Lembre-se da multiforme sabedoria de Deus. Deus usa uns empresarialmente, e não adianta você que vive do ministério criticar quem vive do empresarial. E não adianta você que vive do empresarial criticar quem vive do ministério, porque Deus, na sua multiforme sabedoria, segundo o seu propósito, o seu desígnio, usa cada um do jeito que Ele quer
para servir essa geração. Da mesma forma que o empresário não pode parar de empreender, mesmo no meio desse coronavírus, mesmo no meio dessa crise, o pregador não pode parar de pregar, o pastor não pode parar de pastorear. Então saiba que cada um vai cumprir o seu propósito na terra, o desígnio de Deus na terra. Cada um vai fazer isso servindo essa geração, seja através de um negócio, de uma empresa, de um empreendimento, de um ministério, de uma igreja, de uma pregação, seja através do que for que Deus vai te usar. Agora, eu quero te dar algo que mudou minha vida. Compartilha essa live com todo mundo, tem muita gente chegando agora. Vale a pena você compartilhar, tem uma setinha aqui, um aviãozinho. Falar, o Thiago está falando sobre a importância de descobrir o teu desígnio para servir essa geração, a diferença de ser famoso e relevante. Eu quero te dar uma chave agora. O que nesse livro que eu indiquei hoje, Heróis da Fé, vou botar mais uma vez para quem está chegando agora, inclusive você pode tirar um print aí, né? Aí, ó. Heróis da Fé, do Orlando Boyer. O que esse livro me ensinou que destravou minha vida? Todos esses homens praticamente morreram por causa de Deus, por causa do Evangelho. Nós lemos histórias aqui de missionários que foram queimados, vivos, decapitados. Não diferente de Paulo, que foi decapitado em Roma, apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. E outros discípulos, apóstolos de Jesus, que a gente lê na história de forma terrível em que foram mortos. Mas uma coisa eu aprendi aqui. Só tem um jeito de você servir essa geração. Só tem um jeito de você, servindo essa geração, entrar para a história e estar num livro desse de heróis no futuro, de heroínas no futuro. É servindo essa geração conforme a vontade de Deus, conforme o propósito de Deus para a sua vida. Muita gente fala assim, Thiago, você é muito coach, você tinha que falar mais sobre a volta de Jesus, ser mais escatológico. Eu fico pensando, eu escuto crítico ou eu escuto Deus que me chamou no ventre da minha mãe e mandou pregar o que eu estou pregando? Não escute a voz de quem não conhece a tua história. Não escute o conselho ou a opinião de quem não ora contigo com a porta trancada. Chegou um tempo de nós crescermos e cumprirmos o nosso propósito e ninguém, escuta o que eu estou lhe falando, ninguém pode ser empecilho para o que Deus colocou na tua mão para cumprir. Lógico, o livro Heróis da Fé me ajudou muito, me potencializou muito. Agora, a Bíblia aqui, ó, a palavra de Deus me jogou para outro nível, eu entrei em outro nível quando comecei a estudar a palavra de Deus. Agora, presta atenção, vou te falar uma coisa que vai explodir a tua mente. Eu só comecei a viver a palavra de Deus quando eu duvidei dela. Que isso, Thiago? Quando eu quebrei anos atrás, fiquei humilhado financeiramente, humilhado emocionalmente, eu duvidei disso aqui. Eu falei, não é possível que isso aqui é verdade. Se fosse verdade, eu não estava passando pelo que estava passando. E eu comecei a ler a Bíblia duvidando, falei, não é possível. E Deus foi me mostrando que o problema nunca é o que está escrito, é sempre como você age e reage diante do que está escrito. A minha vida mudou quando eu comecei a praticar somente o que estava escrito. Eu quero aproveitar que nós passamos de 4.000 alunos, printa a tela com a indicação do livro de hoje, Heróis da Fé. A gente vai subir no story falando, o livro de hoje, indicação de hoje, Heróis da Fé. Printa aí. Aí, ó, printa, pessoal. Printa, me marca no stories que eu vou repostar vocês. Todo dia eu vou indicar livros que mudaram minha vida. Livros que me impactaram. Printou? Aí, ó. Beleza. Todo dia eu vou indicar um livro que me impactou. Hoje eu estou indicando Heróis da Fé, amanhã eu já vou te indicar outro. Eu preciso que você pegue isso aqui. Todo dia, 8h30 da noite, 20h30, a gente vai estar aqui com conhecimento, com sabedoria para destravar o seu futuro. Só meia hora. Vou acabar agora, daqui a 2 minutos, 9 horas da noite. Vou soltar mais uma chave para você para encerrar. Só mais uma para explodir sua mente e você ficar preparado, porque Deus vai te usar para servir essa geração. Tiago, qual é a chave que você vai soltar? Segura aí. Tá com papel e caneta na mão? Deus nunca usou os mega prontos, os mega santos, os mega preparados. Deus sempre usa os improváveis. Pega aqui, ó. Pega o Herói da Fé. Vai ler a história do Charles Finney. Vai ler a história quer ver, ó? Martinho Lutero.
do Savonarola, vai ler a história do George Miller, vai ler a história do Jonathan Edwards, vai ler a história do George Whitefield. Sabe o que você vai encontrar aqui? Homens que precisavam da misericórdia e da graça de Deus. Você não precisa ser o melhor dos melhores ou a melhor dos melhores. Você precisa ser dependente da misericórdia e da graça de Deus. É claro que você vai ter que fazer a sua parte, é claro. É claro que você vai ter que ser bom no que faz, é claro. É claro que você vai ter que adquirir conhecimento, sabedoria, é claro, você já sabe disso. Mas a graça, a misericórdia, é isso que vai fazer a diferença na tua vida. É o que Deus pode fazer através da sua vida. Agora presta atenção. Eu comecei um processo de discipulado. Não confunda com mentoria. Porque eu dou cursos na internet, eu escrevo livros, eu dou mentorias, inteligência emocional, financeira. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de discipulado bíblico. Todos os dias eu vou estar com vocês no meu aplicativo. Se você ainda não abaixou o aplicativo, não baixou, vai na sua loja aí do que você baixa aplicativo, joguinho, digita Thiago Brunet. Você vai baixar esse aplicativo, é grátis e sempre vai ser grátis. Porque é o aplicativo em que eu vou discipular você. Nós vamos fazer devocionais todo dia, leitura de versículos que Deus está colocando no meu coração todo dia. Nós vamos e-book, que é livro eletrônico grátis, que eu escrevo para você. Tem muitos livros que eu escrevo que eu não consigo publicar, porque não tem tempo para a editora publicar 3 livros por ano. Posso publicar 1 por ano. Então 2, 3, 4, 5, 6 livros que eu escrevo, porque Deus coloca no meu coração, eu boto gratuitamente, sempre vai ser de graça, eu coloco lá ali no aplicativo. Então baixa o aplicativo Thiago Brunet. Quando acabar aqui, você tem 2 missões. Só 2 missões. E eu vou ficar aqui todo dia, 8h30 da noite, dando conhecimento. Você tem 2 missões. Inclusive amanhã, você tem mais de 4.000 alunos aqui conectados. A sua responsabilidade é chamar mais 2 para estar com a gente. Olha, o Thiago está dando aula todo dia, 20h30, 8h30 da noite. Vamos assistir. A aula de amanhã vai ser muito bom. Hoje eu comecei com você servir a tua geração, porque Davi serviu a sua geração. Hoje, eu já fui em Israel 46 vezes. E todos os lugares mais chiques, mais tops de Israel é alguma coisa King David, ou seja, Rei Davi. Ele morreu há 3.000 anos atrás. A tumba dele é visitada de manhã, tarde, noite, madrugada. Está lotada todo dia, fila todo dia. Como pode um homem morrer há 3.000 anos atrás e ter gente querendo visitar a tumba dele todo dia? Tem gente que morre ontem e ninguém quer visitar. Relevância. Então o que eu estou te ensinando hoje, se você começar a servir sua geração, não é servir seus projetinhos, não é servir sua empresa, não é servir seu bolso, se você servir a sua geração, se você realmente usar até a tua limitação, Deus pode usar para servir a geração. Ou seja, eu sou um cara que fui quebrado, fui arrebentado no passado. Hoje, claro, por ser autor best-seller, por ser um dos maiores professores online do país em termos de resultado, eu tenho casa nos Estados Unidos, tenho casa em São Paulo, eu sou um homem considerado próspero, humanamente falando. Mas não pense que eu não fui um homem arrebentado, humilhado, que eu não fui um homem... sim. É porque eu não sabia naquela época, antes de quebrar, que eu não tinha que servir meu bolso, eu não tinha que servir meus negócios, eu tinha que servir a minha geração. O segredo da tua felicidade, o segredo do teu ministério, o segredo da tua empresa, o segredo da tua prosperidade está atrás do serviço a essa geração. Descubra o que essa geração está precisando e sirva. Eu escutei a história do fundador do KFC, sabe o KFC de frango? Que diz o seguinte, eu vi um grande homem explicando essa história e fiquei emocionado. O que ele fala? Que se o KFC, o fundador do KFC começou o KFC depois de 60 anos de idade, mas se o KFC começasse hoje, já começaria falido. Porque as pessoas hoje elas ficam vendo caloria, não querem comer fritura, etc. Na época que o KFC foi fundado, ele foi fundado numa época que as mulheres estavam conquistando independência, estavam podendo sair para trabalhar pela primeira vez na história, deixavam seus filhos em casa, elas precisavam de comida rápida e barata. Frango, além de fritar rápido, era barato. Então o KFC explodiu nos Estados Unidos. Caiu o meu livro aqui. Ele explodiu nos Estados Unidos por 2 motivos. Muito rápido de preparar e muito barato de se vender. Então o KFC só teve sucesso porque serviu a sua geração. Talvez não sirva a essa geração, mas a geração em que ele foi fundado há 50, 60 anos atrás, servia. Grava isso. Você só tem utilidade na sua geração. Por favor, anota, papel e caneta, anota.
Eu só tenho utilidade na minha geração. Deus te fez nascer nessa geração porque tem problemas nessa geração que só você poderá responder. Tem problemas nessa geração que só você conseguirá resolver. Então você precisa entender isso. Existem problemas que só você, apenas você vai conseguir resolver. Então para mim é muito importante que você tome nota que todo dia dessa semana, até sexta-feira, a gente vai ter lives 8h30 da noite, 20h30 aqui no Instagram. Chama todo mundo, amanhã convida 2, 3 pessoas, porque a aula de amanhã a gente vai falar sobre o como servir a geração. Hoje eu te ensinei que você precisa servir essa geração. Servir a geração você vai ter recompensa celestial, recompensa eterna, vai ter recompensa aqui na terra, seu nome entra para a história. Inclusive financeiramente, Davi morreu rico. Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo. Não tem ninguém, não existe uma pessoa que serviu essa geração e não está muito bem de vida. Então eu quero te ensinar isso. Eu quero destravar sua vida nisso. E amanhã, 8h30, a gente vai continuar. Até passei um pouco da hora hoje, que eu quero fazer meia hora de aula. Agora eu quero te pedir 2 favores. Baixa o aplicativo Thiago Brunet. Todo dia tem devocional. Amanhã eu estou no devocional. 9h da manhã já começa a subir lá meus devocionais. Eu subo e-book, que é livro eletrônico. Tudo gratuito. É tudo sempre 100% gratuito e sempre vai ser no aplicativo Thiago Brunet. Então já baixa o aplicativo Thiago Brunet. Entra na sua loja aí onde você baixa Android ou iOS e baixa Thiago Brunet, o nosso aplicativo. É por ali que eu discipulo biblicamente. É onde eu te treino biblicamente para você viver teu chamado, teu propósito, teu ministério aqui na Terra. Não confunda nunca com nossos cursos, com a nossa mentoria. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é meu trabalho, né, como CEO do Instituto Destiny, como best-seller preletor internacional. Outro é meu trabalho ministerial, que é o que eu estou te oferecendo aqui. É sempre gratuito. Você entra lá no aplicativo e desfruta, aproveita. Segunda coisa, de fama e relevância. Comenta tudo que você aprendeu nessa live, comenta tudo que você está recebendo, compartilha esse vídeo com todo mundo, que esse é o exercício de hoje. Inclusive, não esquece de botar, é muito importante, você 2030, bota assim, hashtag live 2030, caiu aqui a internet, eu acho que vocês estão me assistindo ainda, né? Hashtag 2030, para mim é muito importante vocês colocarem, tá bom? Hashtag live 2030. Hashtag live 2030, que é a live de 8h30 da noite, todo dia. Então comenta o que você aprendeu, o que você recebeu nessa live, hashtag live 2030, e amanhã a gente vai estar junto. Me dá um minutinho para eu postar o vídeo, corre todo mundo para comentar, encaminha o vídeo, abençoa as pessoas e chama todo mundo para a live de amanhã. Até amanhã, 20h30, se Deus quiser. Paz e prosperidade.